teremos o Ricardo Guedes apresentando o artigo Real Estate Market in Developing Countries, Slums and Housing Supply. Bom, obrigado a todos. Eu apresento em português ou a necessidade de apresentar em inglês? Is there anybody here? Any foreigner, anyone who would prefer that the presentation is in English? Can you speak now, or we can just move on with the presentation in Portuguese? I think, yeah, não tem ninguém, não tá vendo ninguém. Pelos nomes também não tá vendo ninguém, então pode começar em português. Obrigado. Bom, obrigado a todo mundo por estar aqui, né? Esse artigo intitulado de Real Estate Market in Developing Countries, Slums and Housing Supply, é um artigo que eu estou trabalhando junto com o Felipe Yachan e o Marcelo Santana, né? Bom, um artigo, obviamente, que fala de mercado imobiliário, que são mercados locais, e são bens non-tradable goods, né? Então, uma característica desse tipo de mercado é que eles acabam sendo relativamente separados uns dos outros. O que eu vou considerar aqui é que as cidades formam mercados imobiliários separados e distintos, né? Com pouca comunicação. Levando em consideração isso, a literatura tentou tratar esse problema de ter mercados independentes e que tem dinâmicas independentes e que tem também parâmetros independentes, estimando elasticidades independentes elasticidades separadas diferentes para cada uma dessas idades, né? Um artigo bem importante nessa literatura é o artigo do SAGE 2010, né? Que leva em conta restrições geográficas. Essas restrições geográficas são corpos de água e terrenos mais íngremes, né? São lugares difíceis para construir imóveis, né? E edifícios. Então, ele considera essas restrições de oferta de casas e estima elasticidades distintas, né? No caso dos países em desenvolvimento, a gente tem alguns outros fatores que podem influenciar também essa curva de oferta. Um desses fatores seria a ocupação ilegal de terras, né? Também conhecido como favelas aqui no Brasil, né? Essa ocupação ilegal ela pode aumentar a elasticidade de oferta dessas cidades, né? Então, quanto mais como elas não obedecem uma regulação urbana, pode uma cidade que tem uma regulamentação mais frouxa pode gerar um aumento, uma facilidade maior de expansão dessa oferta e um aumento da elasticidade de oferta desses mercados. Então, o nosso projeto aqui ele vai estimar elasticidades distintas para essas cidades, vai levar em conta essas restrições geográficas, mas também vai levar em conta esse processo de favelização ou de ilegalidade de casas, né? A possibilidade de ocupações ilegais de terrenos para a construção de casas. Então, novamente, nesse artigo a gente vai olhar essa relação entre favelas e oferta de moradia, né? Levando em conta um modelo urbano, né? Uma extensão de um modelo clássico urbano, né? Os nossos principais resultados são, em primeiro lugar, a gente vai calcular essas elasticidades e essas elasticidades variam bastante entre as cidades brasileiras, né? Entre 0,5 a 2, assim, então tem uma variação considerável. A outra questão também é que a gente considera, observando os efeitos das favelas e os efeitos da restrição geográfica, a gente observa que os efeitos da favela são um pouco maiores, né? Se sobrepõem um pouco aos efeitos da restrição geográfica. Apesar de que as favelas também são influenciadas pelas restrições geográficas, eu vou mostrar isso um pouco melhor mais adiante. Então, olhando um pouco para o modelo, de maneira bem rápida, em equilíbrio, esses modelos têm os aluguéis, são consumidores homogêneos, né? Então, eles vão atingir um mesmo nível de utilidade. Os aluguéis vão depender da distância em relação ao centro, que eu vou chamar de Central Business District. Então, se
como tem um commuting cost, né, um custo de transporte para ir até o trabalho, à medida que a pessoa mora mais perto desse trabalho, você pode observar aqui nesse gráfico, ela vai ter um custo de transporte menor. O trade-off é que ela vai pagar um custo de transporte menor, mas vai pagar um aluguel maior. Então, os aluguéis perto do centro da cidade vão ser maiores, compensando esse custo de transporte menor, assim como os aluguéis longe da cidade vão ser menores, porque o custo de transporte vai ser muito alto. Nesse nosso modelo, a gente também está incluindo um modelo de habitações informais, né, ilegais, que seria essa linha aqui em vermelho. Ela também obedece essa dinâmica, essa lógica de que mais longe, mais barato o aluguel, mas, por outro lado, essas favelas ou esses moradias ilegais geram uma desutilidade, né, no montante aqui de S. Então, esses aluguéis acabam sendo mais baratos para esses moradores, né? Então, você tem como se for, um segundo mercado que ele tem uma faixa de preços menor. E também uma coisa importante é que esse mercado não ocupa o extremo da cidade, porque como tem aqui um trade-off entre redução de custo de moradia e melhora e compensado pelo aluguel, e como no caso dessas favelas você tem uma desutilidade, então, no momento em que você está muito longe do custo de transporte, não tem muita vantagem você invadir um terreno ilegal, né? Ou seja, iniciar uma ocupação ilegal, porque você não está economizando transporte, você está tendo uma desutilidade, e você vai ter uma desutilidade de estar num terreno ilegal, né? Então, devido a uma podemos dizer, incerteza jurídica, falta de serviços essenciais, falta de esgoto e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, não vale não vale a pena, seria melhor você ir para um terreno formal, né? Então, o importante aqui é dizer que nos extremos das cidades não vai ter tanta favelização, e a favelização vai ser concentrada, vai ser um processo de reduzir esse custo de transporte, se aproximando mais do centro, e vai ser mais concentrado no centro da cidade. Entretanto, esses ciclos aqui são um pouco endógenos, à medida que eles vão se expandindo, à medida que a cidade vai se expandindo, esse círculo aqui ele ganha uma proporção maior dentro do círculo da cidade. Então, expansões de cidades maiores vão ter uma percentual de favelização maior, e cidades muito pequenas vão ter um percentual de favelização menor. Aqui a gente pode, olhando por um outro ângulo, essa mesma cidade em formato de círculo, né, a gente pode dividir em 3 tipos de áreas. Uma área seria as restrições geográficas, né? Então, essa área aqui em azul, nessa área você não tem nenhum tipo de ocupação, nem legal nem ilegal, porque são áreas formadas por mares, formadas por terrenos muito íngremes, então não é possível construir nada nesses terrenos. Temos também essa área aqui em verde, que é uma área regulamentada, onde você pode ter uma ocupação formal, pode ser construído imóveis normalmente, né? Então vai ter digamos assim, um mercado formal. Por outro lado, você vai ter também uma terceira área, que é uma área que nem é uma área com restrições geográficas, e nem vai ser uma área onde a permissão da ocupação formal vai ocorrer, né? Então, ela vai ser uma área que vai ser ocupada pelos informais. Como são as características dessas áreas? Podem ser terrenos que estejam em alguma disputa judicial, mas também podem ser terrenos, às vezes, abandonados, ou terrenos, áreas públicas, né? Às vezes, terrenos públicos em que o governo não está utilizando e ele vai ser ocupado, e às vezes o governo não vai fazer a remoção dessas casas, desse terreno. Mais na frente, na parte empírica, esse vai ser, digamos assim, uma das estratégias de identificação, é olhar para essa quantidade de áreas, setores públicos, áreas de propriedade pública, para identificar a quantidade de favelização ou de terrenos ilegais que tem na cidade. Então, derivando daquele modelo, a gente vai chegar numa equação de oferta, na verdade, uma equação de oferta inversa, né, das moradias. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos o aluguel,
aqui é a variação do aluguel de 1991 até 2010. E na direita a gente vai ter a variação de casas, que vai de 1991 até 2010 também, essa variação. Aqui a gente vai ter a elasticidade inversa da oferta. Essa elasticidade inversa da oferta pode ser dividida em 3 componentes. Um componente fixo, né, que vai ser igual para todas as cidades. Um componente que vai depender aqui da quantidade de terra não disponível para moradia, com as restrições geográficas. E um outro componente que vai variar em função da quantidade de casas informais, né, terrenos informais ocupados, casas que ocupam áreas informais dentro da cidade. Então, a ideia aqui é que aqui a gente tem uma restrição de oferta, então, na elasticidade inversa vai entrar com um sinal positivo, e aqui a gente tem um aumento de elasticidade oferta, porque a favelização não obedece muito às regras, aumenta o terreno disponível na cidade para moradia, né? Então vai ser um aumento de oferta. Acrescentando a essa equação, também vão ter algumas dinâmicas regionais, né? As regiões do país, as regiões padrões do país. Né? Além disso, tem 2 variáveis aqui que são endógenas nesse modelo, né? Que é, obviamente, a oferta de casas e o percentual de favelização. A gente vai usar um instrumento de demografia, um instrumento demográfico que a gente chama para identificar essa oferta. Na verdade, vai ser um instrumento demográfico da demanda de moradias, né, para identificar essa quantidade de moradias na equação de oferta. Também a gente vai utilizar esse mesmo instrumento também de uma maneira diferente para identificar a favelização, assim como as terras públicas do setor público e as terras não disponíveis. Eu vou explicar mais nos slides mais adiante. Bom, falando dos dados, eu estou trabalhando com os dados do censo, eu estou utilizando os dados de 1991 e de 2010. Os dados de 2000 não têm aluguel, então por isso que eu estou utilizando esses dados. A gente vai utilizar como unidade de moradia o que o IBGE considera um espaço, né, que seja separado e independente, que sirva de moradia. No caso, aí pode ser uma casa, um apartamento, essa vai ser a nossa unidade aqui, a unidade de moradia, né? E a gente vai separar os mercados em arranjos populacionais, né? A gente vai considerar só os arranjos populacionais ou as cidades isoladas acima de 100 mil habitantes. O que são os arranjos populacionais? São um grupo de cidades que tem algum fluxo de trabalhadores e estudantes, aí no caso acima de 10 mil pessoas ou acima de 17% da população da cidade, né? Então esse fluxo caracteriza uma conexão e um link grande entre essas cidades, um câmbio, né, econômico e, enfim, no caso, um transporte pendular, né? Ou também existe um outro critério que seria a proximidade geográfica, né? Ou seja, se esses municípios estão a menos de 3 quilômetros, eles vão fazer parte do mesmo arranjo populacional. Eu vou chamar aqui nos slides de MSA, porque essas definições são muito semelhantes às definições da Metropolitan Statistical Area nos Estados Unidos, né? Então, mas quando eu falar em MSA, eu vou estar usando, na verdade, as definições aqui dos arranjos populacionais aqui no Brasil. E a gente vai trabalhar só com cidades e arranjos populacionais acima com mais de 100 mil pessoas, né? Com mais de 100 mil, população acima de 100 mil pessoas. Bom, falando um pouco sobre os dados geográficos, as restrições geográficas, né, que vai determinar o unavailable land, as terras não disponíveis. A gente utilizou dados de satélite, né? Então, primeira coisa, a gente observa cada uma dessas MSAs, identifica qual é o Central Business District, né? Aí o centro de negócio, no caso aqui eu tenho um exemplo do Rio, então eu fixo um ponto aqui no centro, onde seria o centro do Rio, faço
um círculo de 10 quilômetros de raio, às vezes de 50 quilômetros de raio, dependendo do que a gente vai utilizar. A gente fez alguns testes de robustez, né? E nesse círculo eu calculo o percentual de terras com inclinação muito alta, né? E o percentual de terras que estão alagadas, né? E aí mares, baía, né? Lagos, todo esse tipo de coisa. Aqui, nas terras de inclinação alta, eu vou usar, na maior parte das vezes, uma inclinação de 30%, né? Esse 30% é o equivalente à tangente do ângulo. Para dar uma definição mais prática, seria o equivalente a você, um terreno com 30% de inclinação é o equivalente a você andar 10 metros no terreno e subir 3 metros, né? Então, é um terreno bem inclinado e essa inclinação, inclusive, a partir dessa inclinação é até ilegal você construir casas com uma inclinação maior que essa, né? Agora falando do processo de favelização, só uma coisa importante para deixar fixo, então eu vou falar, todo o tempo eu vou falar de unavailable land, ou terrenos que não podem ser ocupados, e vão ser a soma dessas dois componentes, né? Tanto a inclinação como a água. Então eu não vou utilizar aqui esses componentes de maneira separada, eles vão ser sempre a soma desses dois. O unavailable land vai ser sempre a soma das águas e das inclinações, dos corpos d'água e das terrenos com inclinação alta. Aqui, falando sobre a favelização, eu vou utilizar uma definição técnica do IBGE, que chamou de arranjos subnormais. Ele chama uma definição que pode ser chamada de algo parecido com as favelas, né? Então, como é que ele faz essa definição? Primeiro, existe uma restrição de tamanho para essas favelas, que é de 51 unidades de moradia, né? Então, ele encontra diversos grupos, faz uma série de avaliações e depois ele vai excluir esses grupos se tiver menos de 51 casas. Na verdade, esse critério não é um critério muito forte, né? Poucos conjuntos de casas foram excluídos por terem menos de 51 moradias. Ele documenta isso. E como é que ele identifica esses arranjos subnormais? Tem duas qualidades muito importantes, né? Duas características muito importantes. A característica, na verdade, principal é que elas são ocupações ilegais no momento ou foram ocupações ilegais recentes. Eu digo isso que a característica mais importante, primeiro porque é a característica que a gente realmente está utilizando, que a gente está preocupado aqui no desenvolvimento desse trabalho. Segundo, também, que a segunda característica, ela é uma possibilidade entre duas, ela é uma característica que pode ser uma ou outra, né? Ou vai ter falta de serviços públicos, ou vai ter um processo de urbanização, falta de planejamento urbano nesse conjunto de casas, né? Então, um arranjo subnormal sempre vai ser uma ocupação ilegal, né? Atual ou num período recente, mas sempre vai ter esse característica de ilegalidade. Agora, a falta de serviço público pode ter uma falta de serviço público, mas às vezes pode ter serviço público e ter uma urbanização descoordenada, né, desorganizada, um pouco caótica, assim, ou ter só ter uma urbanização normal, mas ter falta de serviços públicos. Então, só para ressaltar, acho que essa é a característica mais, quando eu comento sobre favela, acho que a característica mais importante aqui é a questão da ilegalidade do terreno, a ilegalidade da construção. Um outro ponto desse artigo é o instrumento demográfico que a gente construiu. Esse documento demográfico é baseado um pouco na ideia de um crescimento vegetativo da população. Então, como é que funciona esse instrumento? A gente está considerando aqui só a população acima de 20 anos. E a gente sabe que a população acima de 20 anos em 2010 já vai ter nascido em 1991. Então, para fazer esse instrumento demográfico, a gente não está utilizando taxa de natalidade. A gente pega as informações do censo de 1991, né, envelhece essa população até 2010, né, pelos
coortes de idade, né? Exclui por uma taxa de mortalidade por coorte diversas faixas da população, e aí a gente tem uma estimação da população acima de 20 anos em 2010, né? Uma estimação desse crescimento vegetativo. Então, a gente vai utilizar essa população acima de 20 anos em 2010, essa estimação, como um instrumento para as favelas, né? E também a gente vai utilizar o crescimento entre 1991 até 2010 como um instrumento para demanda por moradia, né? Um instrumento de demanda por moradia para a nossa função de oferta. Aqui eu vou começar os resultados. Se alguém tiver alguma pergunta até agora, assim, por favor, me interrompa, pode fazer. Então, olhando aqui os resultados no primeiro estágio, a gente vai olhar primeiro aqui para a demanda de moradias. Essas demandas de moradias, então, vão ter um instrumento demográfico, que vai ser a variação desse crescimento vegetativo entre 91 e 2010. Ele é significante, né, que eu estou utilizando a amostra com e sem dames. Eu estou utilizando aqui, a gente vai utilizar a amostra só das MSCs com favelas, mas tem um teste de robustez aqui com as MSCs, incluindo também as MSCs sem favelas, e o coeficiente relativamente estável. Olhando aqui também para o primeiro estágio da questão da favelização, né, que é outra variável endógena, aí que a gente utilizou novamente o instrumento demográfico, mas de uma outra maneira, só a população em 2010, né? Então, a ideia aqui é que quanto maior for essa população, maior vai ser o percentual de favelização, e é um pouco que eu expliquei, né, naquele modelo estilizado, né? Então, quanto maior a cidade, mais ela vai estar espalhada, a área dela vai ser maior, os custos de transporte vão ser maiores e vai ter mais incentivos para as pessoas fazerem ocupações ilegais. Então, a favelização ela vai aumentar, e realmente é isso que a gente observa aqui no instrumento, né? Um outro instrumento que a gente utilizou foi o percentual de terras federais públicas em cada cidade. Então, quanto maior o número dessas terras federais, a gente está falando, às vezes, de algumas reservas ecológicas, às vezes de terrenos que não estão sendo utilizados, que muitas vezes o poder público não tem tanto interesse de fazer a remoção dessas ocupações, né? Até por uma questão de política, né? Então, o que a gente observa é que está positivamente correlacionado esse percentual de terras públicas com o percentual de favelização nas cidades. Um terceiro instrumento vai ser a quantidade de terra não disponível, né, pelo aquele critério de 30%, e 30% de inclinação e 10 km de raio. A gente também está utilizando uma versão alternativa de 15% de inclinação e 50 km de raio, que é uma alternativa na literatura, né? E o que a gente observa, bom, ele é significante os instrumentos, também ele é significante também quando a gente muda para uma amostra maior, né, com mais, incluindo cidades sem favelização. E aí também estão entrando com a lógica de que maior a população, maior terrenos públicos, maior a available land, tudo isso vai aumentar o processo de favelização. E aqui, então, a gente chega no segundo estágio, né? Então, eu coloquei novamente aqui a equação de oferta. Isso aqui é a elasticidade inversa, né? Então, essa elasticidade inversa, a gente está desagregando ela em 3 componentes distintos. A gente vai ter um componente fixo, né? Que vai ser esse componente, essa estimação, esse parâmetro aqui esse coeficiente calculado aqui na primeira linha, né? Então, vai ser um coeficiente igual para todas as cidades, né? Poderia não ser, mas é um coeficiente positivo. Obviamente, essa elasticidade inversa ela tem que ser positiva por causa do formato da curva de oferta, né? Então, esse componente fixo ele é positivo. A gente tem um segundo componente aqui na segunda linha, que é referente à favelização. Então, esse aqui
de número de percentual de casas, razão de casas em condição ilegal, né, multiplicado por esse coeficiente. Então, vai ser um componente que vai depender da favelização. Quanto maior a favelização, menor a elasticidade inversa, menor a elasticidade inversa e maior a elasticidade oferta normal, né? E tem um terceiro componente, que é o unavailable land, aqui, que são os terrenos com 30% de inclinação, né? E também os corpos de água. Então, aqui ele vai estar variando positivamente em relação à elasticidade inversa. Então, quanto mais unavailable land, maior a elasticidade inversa e menor a elasticidade normal, né? Juntamente também a gente está agregando aqui algumas dummies regionais, então a gente faz aqui os controles com e sem. No final das contas, no final a gente vai utilizar esse formato aqui, essa especificação, né, com 30% de inclinação e 30% de inclinação e usando as dummies. Então essa que vai ficar sendo a nossa curva de oferta que a gente vai trabalhar. Então, aqui eu estou mostrando como é que ficou distribuída essas elasticidades em relação a duas variáveis, a unavailable land e o percentual de favelização. Então, a gente observa que ela está positivamente relacionada, a elasticidade, a oferta, positivamente relacionada à favelização, né, o que era esperado ali até pelo modelo inicial, né, ou seja, que tem menos regulação, você está ampliando a oferta de moradia. E ela não tem nenhuma correlação grande com a unavailable land. O que ocorre aqui é que, apesar de a unavailable land ter um impacto direto negativo na elasticidade oferta, né, com restrição de elasticidade de oferta, ele tem um impacto indireto espalhando essa cidade, aumentando o custo de transporte dessa cidade e, com esse custo de transporte, incentivando a maior favelização. Então, cidades com alta quantidade de unavailable land, elas aumentam, reduzem a elasticidade diretamente, esse unavailable land, mas também incentivam mais a favelização, né, aumentando a elasticidade. Então, esse possivelmente é um dos motivos pelo qual não tem nenhum efeito claro aqui. Ricardo, faltam 4 minutos para o término. Ok, tá bom. Então, aqui, para concluir, a gente observou que as favelas têm um impacto positivo na elasticidade de oferta, né? E elas também acabam mitigando um pouco essa restrição, o efeito da restrição geográfica, né? Esse impacto dá conta por 60% do total da variação dessa elasticidade inversa nas nossas contas, e a gente também calcula a média dessa elasticidade calculada aqui no Brasil foi em torno de 1,1, né? Se a gente não está ponderando pelo tamanho da cidade, ponderando pelo tamanho da cidade, há um aumento dessa elasticidade, ou seja, a elasticidade oferta é maior quanto maior for a cidade, o que está em linha com o fato de que cidades maiores têm maior favelização. E contrasta um pouco com o que foi calculado nos Estados Unidos, que tem uma elasticidade de oferta maior, e, por outro lado, quando você quando você pondera pela população, ela reduz, né? Então, cidades maiores nos Estados Unidos têm uma elasticidade de oferta menor, né? Também a gente utiliza essas estimações aqui para fazer uma pequena aplicação para o crescimento vegetativo, como seria a mudança de preços num crescimento vegetativo nos próximos 20 anos, no nosso artigo, vendo qual é esse impacto. Então, é mais ou menos isso. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Ricardo. O Leonardo Rezende tem uma pergunta no chat. Leonardo, você quer fazer essa pergunta? Já está sendo respondida, na verdade, por Marcelo. Entendi. Se gostaria de fazer a pergunta, entendeu mais? Não, era só isso. Eu não tinha percebido que tinha uma massa diferença. Ok. Alguma outra pergunta? Então, obrigado, Ricardo. Foi bem interessante. Obrigado a vocês.
passar para o próximo, Luiz Felipe Pontes. Vamos tentar compartilhar, tudo certo? Tudo certo? Sim, só maximizar agora. Vou colocar o cronômetro aqui. Beleza. Então, agora temos o Luiz Felipe Pontes apresentando o artigo The Effect of a Large-Scale Mental Health Reform Evidence from Brazil. Então, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Esse artigo aqui ele é escrito em coautoria com o Matheus Dias, aluno de doutorado de Princeton. Claramente, a gente vai falar aqui sobre saúde mental, que é um tema que tem chamado bastante atenção de economistas recentemente. Eu começo destacando aqui que, numa breve motivação, que atualmente os transtornos mentais e aditivos estão entre as doenças não transmissíveis mais onerosas no mundo em termos de mortalidade. Elas também têm graves consequências negativas para a acumulação de capital humano, sucesso no mercado de trabalho e bem-estar em geral. Então, juntando tudo isso, os impactos econômicos desses transtornos mentais, eles são bastante significativos, na ordem aí de 16 trilhões de dólares por um período de 20 anos, como algumas estimativas sugerem. Então, esse pequeno panorama, né, evidencia a importância de pensarmos em políticas públicas específicas, né, voltadas para a saúde mental. E isso tem sido feito desde a segunda metade do século passado, na verdade. Muitos países passaram por grandes reformas. Eles saíram de um modelo de atenção centrado em hospitais e foram para um modelo baseado na atenção à comunidade. Só que, no entanto, a experiência internacional sugere que esse processo não é tão simples de ser feito, né? E pode, inclusive, não aprimorar a prestação de cuidado de saúde mental, e, inclusive, gerar algumas consequências indesejáveis. Empiricamente, essa ainda é uma questão em aberto, porque há poucas pesquisas medindo os efeitos dessas reformas ou de outras políticas públicas voltadas especificamente para a saúde mental. Então, esse artigo vai estudar os efeitos de uma reforma de larga escala. Nosso contexto é a reforma psiquiátrica brasileira, que reorganizou o sistema público de saúde mental, que passou a não ser mais centrado em hospitais e sim em centros comunitários de saúde mental, os chamados CAPs. Para estudar os efeitos dessa reforma, a gente vai usar um desenho de pesquisa de diferenças e indiferenças, onde a gente explora a implantação escalonada desses centros ao longo do tempo entre as cidades brasileiras. E resumindo aqui brevemente nossos resultados, a gente encontra que a reforma aumentou a produção ambulatorial de saúde mental, diminuiu internações hospitalares devido a transtornos mentais. Alguns centros específicos focados no tratamento de abuso de substâncias reduziram mortes por doença hepática alcoólica. E, finalmente, a gente também encontra que esse afastamento do atendimento hospitalar aumentou de forma persistente a taxa de homicídios. Então, vou passar direto aqui para uma sessão de background and data. A reforma psiquiátrica foi aprovada no Brasil em 2001, após quase 20 anos de discussão e pressão de psiquiatras e da comunidade de saúde pública por uma reforma nesses moldes. Os CAPs começaram a funcionar em 2002. A partir daí, o primeiro ponto de contato entre o paciente e o sistema público passou a ser o CAPs, e não mais os hospitais. No geral, esses centros eles estão focados no tratamento de distúrbios moderados e graves. Para isso, eles prestam uma série de serviços ambulatoriais ofertados por uma equipe multidisciplinar. Entre os serviços, a gente tem consulta médica, terapia individual, terapia em grupo, entre outros. Quanto ao critério de adesão, então, para receber um CAPS, os governos locais devem solicitá-lo junto ao Ministério da Saúde e aí atender alguns critérios populacionais. Então, para municípios com pelo menos 15 mil habitantes, eles podem receber os centros denominados de CAPS 1, né? Esses centros aí vão representar 80% das nossas cidades vão ter esse tipo de centro. Municípios com mais do que 75 mil habitantes, eles podem adotar o CAPS do tipo 2, que ele é muito parecido com o CAPS 1, só é um pouco maior. E, além disso, essas cidades elas podem adotar também o CAPS AD, que é um CAPS um centro específico, especial, que oferece tratamento para abuso de álcool e drogas. Aí, para municípios com mais do que 150 mil habitantes, que é aproximadamente 3% dos municípios brasileiros,
eles podem obter o CAPS-3 e o CAPS-AD3, e aqui tem uma grande diferença, porque esses centros eles têm leitos ambulatoriais para tratar de pacientes em crise, situação de crise, eles ficam abertos 24 horas por dia, inclusive finais de semana, enquanto que todos esses outros aqui, eles só funcionam 8 horas por dia, de segunda a sexta, e eles não têm toda essa infraestrutura aqui. Por fim, uma vez aprovado o pedido do CAPS, então o governo federal ele dá suporte financeiro para a construção desses centros e mais um suporte financeiro para a manutenção dos centros. Vou tentar agora apresentar os outcomes que a gente vai avaliar nesse paper e discutir brevemente alguns resultados esperados. Então, no first stage da análise, a gente vai tentar ver se essa reforma atingiu seus objetivos, que é aumentar a produção ambulatorial e reduzir hospitalizações. Então, a gente vai analisar alguns indicadores de produção ambulatorial, como serviços chamados de procedimentos de atenção psicossocial, que são alguns serviços que foram especificamente definidos para serem realizados no CAPS. A gente vai avaliar também a produção total de serviços ambulatoriais prestados por profissionais de saúde mental. E a gente vai avaliar também a quantidade de medicamentos antipsicóticos que são dispensados justamente no nível de atenção ambulatorial. E esses medicamentos eles são fornecidos para uso em casa. Em seguida, a gente então vai avaliar admissões hospitalares, selecionando aí o capítulo 5 do CID-10, que são doenças mentais e comportamentais. E o que a gente espera aqui é um aumento da produção ambulatorial, seguido por uma redução de admissão hospitalar, que seria consistente com algumas correlações apresentadas na literatura, sugerindo que centrar cuidado em centros comunitários pode reduzir a necessidade de cuidados hospitalares, isso falando em saúde mental. Mas a gente tem que ter em mente também que, na verdade, esse efeito não é tão óbvio assim, porque esses centros também podem aumentar encaminhamentos. Em seguida, a gente vai tentar ver num second stage como que essa possível mudança afeta variáveis com as quais a gente se preocupa, como alguns outcomes de mortalidade relacionados à saúde mental. Então, a gente vai olhar aí mais especificamente para um grupo de mortes recentemente chamada de mortes por desespero, deaths of despair, que inclui suicídios, doença hepática alcoólica e overdose. Também olhamos para mortes por transtornos mentais. Os resultados aqui eles estão longe de serem óbvios, porque se a gente pensar de um ponto de vista conceitual, eles vão depender de como que os centros afetaram a demanda por cuidados de saúde mental e também da efetividade deles em relação a cuidados alternativos, justamente na prevenção dessas mortes. Empiricamente, há pouca evidência que possa nos guiar nos resultados esperados, mas a gente tem alguns estudos correlacionais sugerindo uma associação entre cuidados comunitários e prevenção de suicídio, mas essas correlações são encontradas na presença de serviços intensivos disponíveis 24 horas por dia, algo que não é presente em quase todos os municípios brasileiros. Para a doença hepática alcoólica, as evidências são ainda mais escassas, mas aí aqui a gente tem uma evidência qualitativa interessante, sugerindo que uma grande parcela dos pacientes do CAPS-AD já tem problema, problema devido a esse abuso de álcool. E esse tipo de comorbidade, um dos únicos tratamentos possíveis é justamente reduzir o abuso de substâncias. Inclusive, a gente tem evidência causal daí para esse ponto, incluindo que a abstinência ela pode aumentar o survival rate, mesmo no curto prazo, para indivíduos já com esse tipo de doença. Por fim, a gente tem overdose, que também poderia ser afetada diretamente por uma redução do abuso de substância, como esse paper aqui publicado no JPUB sugere, olhando para dados dos Estados Unidos, mas algo que a gente tem que considerar aqui que no Brasil, devido ao perfil de drogadição, overdose praticamente não existe. Finalmente, então, a gente investiga crimes violentos, medidos por taxa de homicídios, e aí aqui, ao reduzir internação psiquiátrica, a reforma ela pode ter aumentado os homicídios de forma mecânica, visto que essas hospitalizações elas têm um efeito incapacitante. Isso pode ser relevante porque há muitos artigos mostrando que existe uma associação grande entre doença mental e crimes violentos, inclusive vitimização. Mas no contexto da reforma, a gente também tem que pensar se o CAPS atendem às necessidades médicas desses pacientes propensos ao crime. E aí isso remonta a um debate antigo, muitos papers discutindo sobre isso. Alguns especialistas sugerem que alguns casos só podem ser tratados em um ambiente mais estruturado, disponíveis nos hospitais. Outros especialistas acreditam que essas necessidades elas podem ser atendidas na comunidade se tiver investimento adequado, principalmente em modelos de terapia intensiva também,
disponíveis 24 horas por dia. Com relação aos dados, então nossos outcomes, eles vêm de diferentes sistemas de informação gerenciados pelo Ministério da Saúde, que vão resultar aí num conjunto de microdados que contém os registros de todos os outcomes que eu mencionei até então. Os dados de cada CAPS a gente obteve diretamente junto ao Ministério também. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai colapsar os dados no nível municipal, que é a nossa unidade de análise, e mesclar os dados, né, usando o código de município. Aqui eu apresento a quantidade de municípios que receberam algum CAPS por ano. Tá? Então, nesse artigo, é justamente o que a gente vai explorar, esse processo sequencial de implantação do CAPS. E, em particular, a gente vai usar os estimadores propostos pelo Chesmartin e o Dotfall. Eu tenho algumas definições mais formais aqui no apêndice, mas eu acho que a intuição geral é que, sobre hipóteses de tendência paralela tradicionais, a gente pode, para cada período em que uma corte de cidades recebeu um CAPS, fazer um DIF padrão e, então, estimar o efeito justamente específico para esse grupo. A gente pode, então, fazer isso para cada período de tempo e agregar esses DIFs separados, usando o tamanho de cada corte, e esse summary parameter, então, ele vai estimar os efeitos médios para todos os grupos de tratados. E aí, nos DIF-INDIFs que a gente compara, a primeira diferença a gente obtém efeitos instantâneos do CAPS, mas a gente também pode comparar diferenças longas para obter efeitos dinâmicos. Finalmente, em relação à inferência, a gente usa um block bootstrap no nível do município para levar em conta aí alguma potencial correlação serial. A gente vai adotar algumas estratégias para fornecer evidência em favor da validade interna do estudo. Então, primeiro, a gente estima um Raster Model da probabilidade de receber um CAPS, usando tendências defasadas dos nossos principais outcomes como covariadas. Nossos resultados indicam que não há correlação entre a adoção do CAPS e choques anteriores sobre saúde mental, renda e homicídios. A gente também estima alguns estimadores de DIF placebo. Todos os resultados que nós vamos avaliar não exibem pre-trends. E, finalmente, para lidar, pelo menos até certo ponto, com alguns potenciais confounders, a gente também controla por algumas tendências observáveis. Em particular, a gente controla por PIB per capita, gasto com Bolsa Família. Controlamos por diversas categorias de população por idade e gênero e também indicadores de estado por ano. Eu vou passar, então, para os resultados. Então, todos os resultados que eu vou apresentar aqui vão ser em forma gráfica, no gráfico de Event Study. Para a maioria dos resultados, eu vou apresentar no mesmo gráfico os resultados para 3 especificações, uma sem nenhum controle, uma com tendências específicas de estado e outra com tendências e covariadas. E todos os outcomes que a gente vai avaliar são medidos por 10 mil habitantes. Então, antes, na verdade, de passar para os nossos resultados principais, eu começo aqui com algum resultado mais mecânico. Tá? Isso aqui é a relação do CAPS com os procedimentos de atenção psicossocial, que eu interpreto aqui como um indicador de compliance com a política, porque esses procedimentos eles incluem um rol de práticas especificamente definidas para serem realizadas no CAPS, mas a gente consegue concluir a partir desse gráfico que, de fato, houve uma grande utilização desses centros pela população local assim que eles começaram a funcionar, e essa utilização aumentou um pouco ao longo do tempo. Tá? Em média, os centros aí, eles vão realizar 460 procedimentos para cada 10 mil habitantes. A gente também consegue analisar alguns resultados heterogêneos que podem ser interessantes para caracterizar os pacientes. Então, a gente vê que esse aumento aqui, ele em geral vem de um aumento de cuidados não intensivos, que é quando as visitas ocorrem mensalmente, e quanto às doenças, a maioria dos usuários do CAPS eles têm esquizofrenia e transtornos de humor, que basicamente inclui bipolaridade e depressão severa. Aí, então, a gente vai para os efeitos do CAPS sobre o nosso principal indicador de produção ambulatorial, que é a produção ambulatorial total entregue por profissionais de saúde mental. Em geral, a gente nota um aumento significativo na entrega desses procedimentos ambulatoriais. Para aqueles realizados por psiquiatras, a gente encontra um efeito médio aí de 96 procedimentos para cada 10 mil habitantes, enquanto que no baseline a gente tinha 70. Se a gente olhar para um outro grupo, que representa grande parte dos profissionais do CAPS, que são assistentes sociais, a gente também observa um aumento relativo semelhante. E ainda que eu não apresente aqui, a gente também tem um padrão semelhante quando olha para procedimentos realizados por psicólogas e terapeutas. E aí, consistente com esse aumento aqui da utilização de serviços ambulatoriais, a gente também encontra
um aumento na quantidade de medicamentos dispensados justamente no nível de atenção ambulatorial para tratamento de doenças psicóticas. E mesmo que a gente perca um pouco de precisão aqui ao longo do tempo, o efeito ainda é bastante alto, mesmo que a gente considere aqui o lower bound desse intervalo de confiança. E aí, de maneira geral, esse primeiro set de resultados aqui indicam que a reforma, ela de fato está associada a uma grande expansão de produção ambulatorial de saúde mental. E aí, dentro desse first stage ainda, a gente começa a analisar os outcomes de hospitalização. Na verdade, eu vou começar aqui só mostrando a relação entre CAPS e leitos psiquiátricos, porque se a política ela começou a fechar leitos psiquiátricos, isso poderia ter explicado de forma mecânica qualquer resultado sobre hospitalização, mas o que a gente nota aqui por esse gráfico é a ausência de tendências pré- e pós-CAPS entre tratados e controles. Então, dificilmente os resultados vão vir daqui. Aí agora os resultados sobre hospitalizações por doença mental e comportamental. A gente observa uma queda bastante acentuada nas internações, logo que a política começa a funcionar. O efeito é relativamente constante ao longo do tempo, ele diminui um pouco aqui no final, mas a gente também perde precisão no final. De qualquer forma, o efeito médio aqui aponta para uma redução de 0,7 hospitalizações para cada 10 mil habitantes, que em relação com um baseline rate de 12 admissões, representaria um efeito de 6%. Mas a gente consegue caracterizar um pouco melhor esse efeito olhando para algumas heterogeneidades, e eu apresento elas aqui. O que a gente consegue ver? Que, na verdade, internações de longa permanência que acabam explicando o resultado que eu mostrei até então. Aqui eu estou utilizando a definição do próprio Ministério, que são admissões cujo período de hospitalização ele excede 30 dias. Então, o efeito médio que a gente encontra aqui dentro dessa categoria ele é muito similar ao anterior, só que aqui em relação ao baseline, essa queda aqui representa um efeito de 11%. E a gente consegue replicar esse mesmo efeito se a gente olhar somente para pacientes com esquizofrenia. Então, no geral, o que parece que a reforma ela não está tão associada com internações esporádicas, mas elas sim diminuíram bastante internações entre indivíduos que, caso contrário, ficariam um longo tempo institucionalizados, e também indivíduos com esquizofrenia, que é justamente o perfil dos pacientes do CAPS, e também o perfil que a literatura aponta, que em geral são grandes usuários de cuidados hospitalares. Aí, olhando para o nosso outcome de mortalidade, tá? Considerando mortes por desespero e mortes por doença mental, as estimativas, em geral, elas indicam uma ausência de efeitos. Por um lado, a gente até poderia interpretar esse resultado de forma positiva, porque agora, então, os pacientes eles estão recebendo um cuidado mais humanizado, então eles têm um ganho de bem-estar em receber um cuidado que não é simplesmente ficar internado por um longo período de tempo, e essa mudança ela não afetou outcomes mais extremos de saúde mental. Além disso, a gente pode considerar aqui, ao analisar outcomes de mortalidade, a variação vinda somente daqueles centros que eu falei anteriormente, aqueles centros especiais fornecendo tratamento para abuso de álcool e drogas. E aí o interessante é que quando a gente explora somente variação vindo desses centros, a gente encontra efeitos sobre a alcoholic liver disease. E aí, antes de mostrar esse resultado, eu acho que só é interessante olhar para essa relação aqui primeiro, porque isso aqui está mostrando a relação entre o CAPS-AD e os procedimentos psicossociais específicos para abuso de substância. Então, esses centros aqui, eles estão entregando, em média, aí 130 procedimentos de abuso de substância para cada 10 mil habitantes. E o que é interessante é que essa relação a gente não encontra para nenhum outro centro, somente para o CAPS-AD. Então, de fato, a gente poderia esperar que os efeitos seriam diferentes aqui para esses centros. E aqui nossos principais resultados para o CAPS-AD. No painel A, a gente seleciona somente doenças do fígado que foram codificadas como sendo causadas pelo abuso de álcool. E no painel B, a gente também seleciona algumas cuja causa não está especificada, basicamente seguindo a definição aí do Angus Deaton e da Annie Case nos papers deles de Deaths of Despair. De maneira geral, para ambos os casos, a gente encontra um efeito significativo a partir do segundo ano da política. O efeito em magnitude é um pouco maior quando a gente usa essa definição mais broad, mas para ambos os casos a gente encontra um efeito relativo aí de 10%. Por fim, nosso último outcome de mortalidade, homicídios.
nossas estimativas indicam que antes da introdução do CAPS, o trend entre tratados de controle e em taxas de homicídios era muito similar. Aí, a partir do momento que o CAPS começa a funcionar, a gente vê um aumento persistente na taxa de homicídios, que vai até 0,2 mortes para cada 10 mil habitantes no Event Time 5. E o efeito médio aqui, across the Event Times, é 0,12, se a gente considerar aqui essa última especificação. E talvez uma forma mais interessante de interpretar esse resultado é olhar para a razão entre o efeito do CAPS sobre homicídios e o efeito do CAPS sobre hospitalização. Essa razão ela aponta para uma relação de 1,7 homicídios para cada 10 hospitalizações a menos. E essa estimativa de forma reduzida, 17%, ela é quantitativamente similar à estatística realizada e reportada por uma série de papers que eles têm o dado individual do indivíduo que saiu do hospital, e eles conseguem acompanhar esse indivíduo e analisar a prevalência de crimes violentos cometidos por eles. E esses papers encontram uma prevalência semelhante ao 17%. Uma outra possível explicação para os resultados seria um aumento de vitimização. Esse é um grupo minoritário, que também pode, em maior proporção em maior proporção são vítimas de crimes violentos, mas nossos resultados heterogêneos sugerem que esse não parece ser um driver importante, porque, por exemplo, nosso resultado de aumento em homicídios ele é driven por violência contra homens entre 20 e 40 anos. Só que dentro dessa célula, o efeito sobre hospitalizações dentro dessa célula só explica 30% do efeito total sobre hospitalização. Então, embora esse possa ser um mecanismo que explique parte do resultado, certamente não é um major drive. Não sei se tem tempo ainda, vou passar bem rápido aqui por alguns checks de robustez e resultados adicionais. Então, ainda 4 minutos. 4 minutos. Uhum. Tá. Então, alguns outcomes que a gente está estudando aqui são eventos mais raros, então a gente testa uma série de especificações alternativas para ver se outliers espúrios são uma preocupação, não parece ser o caso. A gente testa também uma série de placebo outcomes que poderiam refletir outras políticas de saúde ou outros choques não observáveis que podem ter ocorrido em paralelo à expansão do CAPS. Não encontramos efeito. A gente também restringe a nossa composição de tratados para eliminar qualquer variação de composição. Os resultados permanecem semelhantes, estão indicando que nossos efeitos dinâmicos não são explicados por efeitos de composição. A dinâmica dos resultados é semelhante se a gente considera um event study maior. E, por fim, todos os resultados que eu apresentei até aqui, eles provavelmente deveriam ser driven pelo CAPS do tipo 1, que é o menor centro possível. Na medida em que quase todas as nossas cidades tratadas, quase todas não, mas 80%, elas têm esse CAPS do tipo 1. Mas a gente consegue replicar todos os resultados anteriores se a gente analisa separadamente a variação do CAPS 1 e do CAPS 2. Então, para concluir, esse paper aqui, a gente acredita que ele seja a primeira evidência bem estruturada sobre os efeitos de uma reforma de saúde mental, que no nosso contexto centralizou cuidados em centros comunitários, expandiu os centros comunitários. No Brasil, a reforma parece ter atingido seus objetivos, aumentou a produção ambulatorial, reduziu internações. Aí eu acho que um resultado interessante que a gente conseguiu aprender nesse contexto é que centros comunitários especiais oferecendo tratamento para abuso de substância, eles podem ser uma ferramenta para reduzir a imortalidade por doença hepática alcoólica, que contribuem bastante para o Global Burden of Mortality. E, por fim, nossos resultados sobre homicídios, eles destacam que existem trade-offs a serem considerados quanto à entrega ótima de cuidados de saúde mental. Acho que é importante a gente entender, talvez, alguns pitfalls do serviço comunitário vis-à-vis outros tipos de cuidado. E, embora esse não seja o objetivo do nosso trabalho, acho que alguns pontos importantes de enfatizar. Primeiro, que a reforma no Brasil ocorreu quase 40, 50 anos depois de países desenvolvidos, então a gente ainda está aprendendo. Adicionalmente, a reforma, a gente carece de mais investimentos, né, o que é contrário do que o governo está propondo atualmente. Então, se a gente pensar, pouquíssimos municípios eles têm centros com infraestrutura para lidar com casos mais delicados, e o que a literatura justamente sugere é que a gente precisa desse tipo de cuidado mais estruturado, até mesmo na comunidade, para reduzir comportamento violento de indivíduos com doença mental sendo tratados na comunidade. E talvez, então, uma forma aí de aprimorar os resultados da política seja incorporar esses cuidados mais estruturados dentro do setting comunitário, como alguns países têm feito recentemente. E é isso, obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz. Alguém tem alguma pergunta? Temos um tempo, mais ou menos 5 minutos para perguntas.
Eu teria uma pergunta, na verdade, algumas, na verdade. Achei o paper bem interessante. Então, você está dizendo, na verdade, que a introdução dos CAPES está deixando o tratamento mais humano, né? Porque é um tratamento ambulatorial em vez de tratamento hospitalar, né? Mas isso está sendo substituído um por um? Está diminuindo um paciente que estava indo para o sistema hospitalar, está indo agora para o CAPES? Ou qual é, na verdade, o efeito né, líquido disso em termos de internações versus atendimento? Eu não cheguei a fazer isso, eu pensei um pouco sobre essa questão e o problema só aqui é que os dados ambulatoriais, eles são para o procedimento, não são para o indivíduo. Então, eu tenho aqui procedimento, né? Eu não tenho indivíduo. Mesmo procedimento já ajudaria. Porque seria uma reforma muito forte você dizer que está sendo substituído um por um e mesmo assim está tendo todos esses resultados, né? Muito forte, mas no sentido positivo, assim, no sentido porque é exatamente o que você está falando, tratamento mais, né? De prevenção quase, ou um pouco mais humano. Entendeu? Então, eu fiquei me perguntando sobre isso na sua apresentação. Seria interessante mostrar esse efeito agregado. Tá. O Breno Salamon tem uma outra pergunta. Super rápido, Luiz. Muito obrigado pela apresentação. É muita coisa, bem legal. Eu queria te fazer uma pergunta. Você chegou a olhar, eu não sei se dá pela base da CIA ver isso, mas consumo de medicação, como é que isso fica? Porque eu entendo que tem um leito disponível, mas tem casos graves aí de pacientes com problemas psiquiátricos que precisam da medicação e eu não sei se você explora essa dinâmica, o que acontece com o passar do tempo. Então, na base de procedimento ambulatorial, eu consigo ver os medicamentos, eles são entregues no cuidado ambulatorial, então o indivíduo tem uma consulta ambulatorial e lá ele recebe o medicamento, esse dado eu observo. Mas o uso de medicamento dentro do ambiente hospitalar, isso eu não tenho. Eu não sei se tem como pegar na base de hospitalização, não cheguei a ver. Perfeito. E só um segundo ponto, que talvez seja um pouco estranho, mas você tentou, aliás, várias coisas, né? Mas você tentou observar algum spillover possível de tipo aumento do... Não, se bem que não vai fazer muito sentido, mas você tenta olhar algo nesse sentido? Assim, eu não cheguei a estimar de maneira formal spillovers. Uma coisa que eu tento fazer o que poderia invalidar talvez o design? Se está tendo a realocação de recursos, de controles para tratados. Olhando assim o time series, os dados na time series, parece que esse não é o caso, porque a gente sempre observa choques positivos nos tratados e o controle segue mais ou menos o mesmo trend. Mas para esses outcomes de mortalidade e hospitalização, eu não cheguei a estimar isso, não. Obrigado. Acho que depois eu vou te mandar um e-mail com algumas dúvidas, que eu estou entrando um pouquinho mais nesse mundo de saúde mental e é bastante coisa. Tá. Eu te mando meu e-mail no chat. Uma pergunta que eu tinha outra também, mas assim, você está mostrando de fato que esses parallel trends, né, estão sendo respeitadas em seus testes, o que é bem positivo, né? Mas quando você introduziu o seu teste, na verdade a reforma que ela tem um efeito por nível de população, eu fiquei pensando se não dá para fazer um outro teste, né? Talvez um outro teste robustez, além dos muitos que você já fez, que é fazer tipo um RDD, né? Regression Discontinuity Design, comparando municípios que têm população muito parecida, mas um município está do lado direito e outro está do lado esquerdo, né? Isso aliviaria muitos... Acho que o único problema agora, potencial, seria se tivesse alguma coisa acontecendo ao mesmo tempo, no mesmo tempo, em 2001 ou 2002, né, quando foi aprovado, que estaria levando seus resultados, porque aí isso não explicaria a parallel trends e os seus resultados. Né? Mas assim, o RDD acabaria com isso, entendeu? Em relação a essa tua preocupação, o que eu tento fazer aqui é olhar para uma série de placebo outcomes. Então, a gente sabe que uma série de políticas no Brasil afeta input na produção de saúde infantil, afeta a mortalidade infantil, afeta internação por sensível à atenção primária. Eu testo uma série de outcomes, que eu esperaria que não fossem afetados pelo CAPS, mas poderia ser afetado por outras políticas, não encontro. Em relação ao RDD, 2 motivos pelo qual a gente não usa RDD. Primeiro, porque o first stage ele é muito sensível dependendo do ano em que a população é medida. Então, é uma coisa um pouco estranha, mas é o que a gente tem nos dados. E segundo, porque nesse caso a gente teria que explorar só a variação no cross-section, porque a gente não teria variação do instrumento na time series. Ok. Deixa eu tentar agora.
conseguem ver a minha apresentação? Estão conseguindo ver meus slides? Sim, está perfeito. Ok. Então, obrigado. Eu vou apresentar... Gostaria primeiro de agradecer aos organizadores por fazer essa conferência ainda acontecer, apesar de todo esse cenário de Covid, né? Está sendo bem organizado. E hoje eu vou apresentar um artigo chamado Court Quality and Economic Resilience. Esse é um artigo coautorado do Thiago Silva, do Banco Central do Brasil, e Yanis Krastins, da Washington University em St. Louis. Ele inicialmente iria apresentar esse artigo, mas ele teve um problema, uma emergência pessoal, e não pôde comparecer hoje. Então, hoje eu estou apresentando. Então, eu vou começar a apresentação desse artigo com um fato, né? É um fato estilizado de que, de fato, a volatilidade econômica, macroeconômica e a probabilidade de recessões é muito maior em países que têm instituições mais fracas. Esse fato tem sido documentado desde Acemoglu e outros em 2003, e eu só estou aqui, na verdade, nesse gráfico, plotando essa relação, né, numa relação cross-country, e no que o eixo Y temos o desvio padrão do crescimento per capita do PIB, entre 69 e 2018, e no eixo X o tempo para resolver casos de insolvência na justiça, né? Quando tem default, quando tem bankruptcy. Então, maior o tempo de resolver esses casos de insolvência, menos fortes, mais fracas são as instituições. Você pode ter uma relação positiva entre a volatilidade do PIB e instituições, né? Igualmente aqui eu só mudei a variável Y, que na verdade é a recessão. Qual foi o crescimento menor do PIB per capita, né, nesse período? Você pode ver uma relação negativa. Quanto mais fracas as instituições, mais negativo é esse crescimento do nível per capita. Então, é um fato estilizado, um consenso na literatura, mas o que a literatura ainda não entende é quais são os fundamentos microeconômicos que levam a essa relação. E é isso que nosso artigo vai tentar apresentar. Porque, na verdade, tem muitas possibilidades de pode estar explicando isso. Por exemplo, políticas fiscais e monetárias sendo menos eficientes, você tem instituições mais fracas, corrupção, entre outros. Mas o que o nosso artigo ele vai tentar apresentar um canal específico para explicar esse resultado, onde volatilidade econômica é maior em países com instituições mais fracas, que é através da qualidade da justiça num país, na qualidade das varas judiciais, e seu efeito nas relações entre firmas, e mais especificadamente, na propagação de choques entre firmas. Isso é importante por dois motivos. Tem uma literatura muito recente e crescente que documenta que mesmo choques pequenos que afetam uma ou poucas firmas, esses choques pequenos podem virar relevantes no agregado se eles conseguirem atingir um número de firmas muito grande, né? E aí virar importante no agregado. Então, atingir como? Né? Através das ligações entre firmas, né? Entre essas relações entre firmas. Então, é um modelo, né, na verdade, de cascata. Né? Um choque em uma firma é propagado para outras firmas. E, em segundo, a gente sabe que varas judiciais, né, a justiça, é importante para executar contratos. No final, a justiça é quem, de fato, executa contratos, quando tem um litígio contratual entre duas partes. Né? E a gente sabe que contratos é o que governa relações entre firmas. Né? Então, na verdade, a qualidade da justiça vai afetar a qualidade das relações e, portanto, vai afetar a propagação de choques. Mas interessante para o nosso artigo, né, é que essa relação é ambígua, e eu vou mostrar agora por que é ambígua. Então, no nosso artigo, a gente vai ter esse, mais ou menos, exemplo aqui. O setup empírico vai ser esse. A gente vai ter um fornecedor, esse em vermelho, essa é uma firma em vermelha, e dois clientes. Um cliente aqui é uma empresa, né, que usa os insumos do fornecedor para a sua produção, ok? Então, vai ter um cliente na firma A, um cliente A, na verdade, que vai estar no município com alta qualidade da justiça, onde a execução dos contratos é forte. E vai ter um cliente B, que vai estar localizado num lugar onde a execução dos contratos é fraca, tem uma fraca qualidade da justiça, ok? O que a gente vai fazer, a gente vai fornecer um choque para esse fornecedor, né? A gente vai, na verdade, aplicar um choque para esse fornecedor, e esse choque vai levar, né, as relações desse fornecedor com os clientes A e B serem enfraquecidas ou até cortadas, né?
Imagina, na verdade, um dilúvio afetando o fornecedor, afetando a fábrica do fornecedor, impedindo que ele venda seus insumos para, né, os clientes. A nossa pergunta aqui é entender agora, na verdade, qual desses clientes estaria pior. Esses clientes são iguais, mas estariam localizados em áreas com qualidade de justiça diferentes. Então, qual desses clientes consegue recuperar do choque melhor? E por quê, né? Então, tem dois, na verdade, diferentes resultados que poderiam ter, em teoria, aqui. Um é que esses clientes, cortes mais morosas e lentas, podem, na verdade, proteger esse cliente que perdeu já o fornecedor, pode proteger ele de lawsuits, né, de litígios judiciais de clientes e fornecedores existentes, né? E para protegendo, porque a justiça que demora a resolver casos, isso pode, na verdade, deixar esse fornecedor, dar o tempo para esse cliente, recuperar o fornecedor que ele perdeu, entendeu? Então, cortes ineficientes podem proteger o fornecedor de litígios de contratos existentes. Mas, no outro lado, é que esse cliente que perdeu o fornecedor, tem que substituir esse fornecedor de alguma forma, porque senão sua produção vai ser afetada, ele precisa desse insumo. E para isso ele precisa se conectar com fornecedores alternativos. Mas qualquer fornecedor alternativo vai ter receio de se conectar com um cliente localizado em lugares de cortes morosas, né? E aí, por isso, esse cliente pode ser mais afetado pelo choque, porque ele não consegue substituir, ele não consegue compensar esse choque de ter perdido o fornecedor. Além desse efeito ambíguo, né, em termos de teoria, tem um grande problema empírico em analisar esse tópico. E o problema empírico aqui é dividido em duas partes. O primeiro é em dados. A gente, para falar de propagação de choque entre firmas, a gente precisa observar as relações ao nível da firma, que é muito difícil de se obter. E, além disso, temos que obter dados de qualidade da justiça, que também precisa ter uma variação, pelo menos na cross-section, muito grande, para a gente poder ter alguma inferência, né, fazer alguma inferência sobre esses dados, né. Por outro lado, também tem um problema de endogeneidade. A gente sabe que choques para firmas, né, choques de firmas, usualmente não são aleatórios, não são exógenos, né. Então, como a gente diferenciar, na verdade, uma propagação que é por causa de um choque exógeno, por causa de azar, por exemplo, e um choque que é por causa de que eu, como cliente, escolhi um fornecedor ruim, entendeu? Eu, na verdade, escolhi um fornecedor de baixa qualidade, em geral, entendeu? A gente precisa separar esses dois para poder falar do efeito de propagação. Além disso, a qualidade da justiça é endógeno também, pode ser sujeito a vários fatores socioeconômicos locais, né? E a gente tem que também ter alguma forma de aliviar isso, né? E o que nosso artigo vai fazer aqui é, primeiro, a gente vai conseguir observar conexões de firma a firma, usando o sistema de pagamentos brasileiros do Banco Central, entendeu? E lá a gente observa quem vai pagar, quem paga e quem recebe qualquer pagamento entre bancos no Banco Central. Aquele que está pagando, né, é o cliente, aquele que está recebendo dinheiro é o fornecedor. É assim que a gente classifica as firmas em clientes e fornecedores. Além disso, a gente vai observar dados de congestão das varas judiciais, o número de casos pendentes a serem julgados de cada vara civil no Brasil, né, dividido pelo número de juízes dessas varas. Então, a gente vai ter uma medida de congestão, né, quanto está congestionado as varas judiciais do Conselho Nacional de Justiça. Em termos de endogeneidade, a gente vai usar a ocorrência de grandes desastres naturais no Brasil. Né? Por eles serem grandes, por eles serem desastres naturais, eles são usualmente inesperados, né? E, dessa forma, a gente vai poder resolver um pouco do problema da endogeneidade de choque de firmas. Além disso, a gente vai conseguir explorar umas leis que definem a criação de distritos judiciais no Brasil para tentar dar uma heterogeneidade na qualidade de cortes. E eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. Só um preview dos resultados, caso eu não tenha tempo para explicar todos, né? O que a gente vai achar é que, primeiro, tem propagação de choques importa, né? Quando um fornecedor é afetado por um desastre natural, o cliente desse fornecedor passa por um declínio de 9% no dinheiro que ele recebe, nos pagamentos que ele recebe de outras firmas, e um declínio de 2%
no emprego, no número de empregados desse cliente. E, no entanto, essa propagação é muito maior quando as cortes, quando as varas judiciais estão congestionadas, quando elas são mais morosas, né? É difícil, na verdade, o juiz julgar um caso nessa vara, porque elas são bem congestionadas. E o mecanismo explicando isso, a gente tem pelo menos 2 mecanismos que explicam o porquê disso, né? O primeiro eu já falei, que é essa dificuldade de você encontrar, né, um fornecedor alternativo. E para esse resultado, a gente mostra que se essas firmas não conseguem encontrar um fornecedor alternativo, a única coisa que eles conseguem fazer é integrar a produção do insumo afetado na própria firma. Então, a gente tem evidência que essa firma, na verdade, começa a empregar funcionários que trabalhavam na mesma indústria do fornecedor afetado e adquirir firmas na mesma indústria do fornecedor afetado. E um outro canal que é consistente com os nossos resultados é um canal de choque da oferta de crédito, né? Que, na verdade, os bancos não estão querendo, não querem mais ampliar o crédito para essas firmas. E, como consequência, o que essas firmas fazem, elas vendem os seus recebíveis, né, os seus pagamentos a receber, de forma a obter liquidez. E aquelas firmas que têm mais liquidez ex ante, porque tem mais linhas de créditos não utilizadas, também sofrem menos dessa propagação, ok? Deixa eu agora passar para os primeiros resultados de propagação de choques. Então, o nosso setup empírico é esse. A gente tem um município A, que é afetado por um desastre natural. Vamos representá-lo aqui por uma tempestade, né? Então, as firmas nesse município que teve essa tempestade, foi alagado, são diretamente afetadas. Mas o que a gente vai olhar na nossa estratégia empírica é firmas que não foram diretamente afetadas, as firmas que estão em municípios B, mas um tipo de firmas foi indiretamente afetada porque essa firma A é um cliente de uma firma diretamente afetada e a firma B não é, entendeu? Então, a gente vai fazendo uma diferença, vai comparar outcomes dessas firmas A e firma B antes e depois do desastre natural. E para tal, a gente vai usar, como já falei, o sistema de pagamentos brasileiro. É uma base muito rica, tem mais de 500 milhões de transações entre 2 milhões de firmas desde 2008. É uma base do Banco Central e ela identifica fornecedores e clientes da forma que eu falei. Fornecedores são aqueles que recebem o pagamento e os clientes são aqueles que originam esse pagamento. E a gente vai focar aqui no conjunto de firmas de manufatura, da indústria brasileira, que tem pelo menos 100 trabalhadores. Como desastres naturais, a gente vai usar os 13 maiores desastres naturais, né? São todos considerados como caso de emergência pelo governo federal, então são bem grandes entre 2008 e 2015. E medidas de emprego, a gente vai usar a RAIS, né? Que tem, na verdade, todo o universo de contratos de trabalho formais no Brasil. Os primeiros resultados do nosso artigo mostram que há propagação de choques nessa cadeia de fornecedores e clientes, né? Então, aqui, a linha vertical representa o timing do choque e você pode ver que antes do choque eles estão em crescimento na mesma inclinação e depois do choque essa inclinação diverge. Então, clientes conectados experimentam uma redução no cash inflow, que é o pagamento que eles recebem de outras firmas, vis-à-vis clientes não conectados que estão na linha pontilhada. Então, há essa propagação. E o mesmo resultado para emprego, né? O emprego cai relativo em firmas conectadas, relativas a firmas não conectadas. E aqui só são os resultados representados em tabela, é um difference in difference, né? Diferença em diferenças, a gente compara firmas conectadas e não conectadas, antes e depois do desastre natural. É importante, a gente compara firmas que são bem parecidas, porque elas são firmas que estão conectadas no mesmo município e na mesma indústria, então no mesmo setor, né, da manufatura. Então a gente usa o KNAI 2 dígitos para classificar essa indústria. Então são firmas bem parecidas e antes e depois, pode ver que na verdade depois do choque, desastre natural, quando o fornecedor recebe um desastre natural, eu como cliente tenho 9% menos de cash inflow, menos 17% de cash outflow, que são os pagamentos para outras firmas, perco suppliers, perco fornecedores e perco empregados.
Agora vamos partir para a nova parte do artigo, que é mostrar o que explica essa propagação. Né? Essa propagação acontece, mas o porquê disso. E como proxy para a qualidade da justiça, a gente vai usar a congestão das varas judiciais. São os dados do número de casos pendentes por juiz, né? Do Conselho Nacional de Justiça. Esses dados já foram usados por um artigo no QJ do Ponticelli e Alencar. Então, a gente está seguindo a estratégia deles. Né? E esses dados, então você pode estar perguntando, mas congestão está relacionado com o tempo que demora o caso ser julgado? E aqui a gente pega, na verdade, dados de estados, né? Então, no eixo Y temos o log dos dias, né, que demora para um caso ser julgado, né, no estado, e no eixo X é a congestão média, né, desse estado. E aí a gente pode ver que é uma relação extremamente positiva. Aqui a gente está mostrando só por estado, porque a gente só possui dados de tempo para a sentença por estado. Mas na nossa estratégia, a gente usa essa congestão das varas civis por município. A gente consegue ter identificar isso por município. E aqui mostra, na verdade, exato, essa distribuição geográfica dessa congestão, né? Municípios com mais e menos congestão das varas judiciais. Então, nossa estratégia aqui agora, então, se antes era a estratégia de comparar com termos conectados e termos não conectados, agora a gente faz uma tripla diferença aqui, comparando esse efeito da propagação em dois diferentes municípios. Um município com alta qualidade de justiça, que é esse município de high enforcement, e um município com baixa qualidade da justiça, entendeu? E os nossos resultados apresentam, são esses. Municípios com alta qualidade da justiça as firmas conseguem ser afetadas menos. Ou, por outro lado, municípios com baixa qualidade da justiça, as firmas são afetadas mais. Então, e na linha sólida, né, temos o efeito da propagação, já o efeito diferença da propagação para firmas em municípios com alta congestão, e em linha pontilhada, o efeito da propagação para municípios com baixa congestão. E você pode ver que o efeito é muito maior para a alta congestão. De forma similar, para o número de empregados, temos o mesmo resultado. Após o choque, nos anos após o desastre natural, se experimentam uma queda do emprego. E aqui, somente em formato de tabela, a gente interage, né, chord congestion com o nosso difference in difference, e obtém esses resultados, que em todas essas variáveis que a gente olha, tem uma queda maior quanto maior é a congestão no município. Uma provável questão que você está se perguntando, mas esses municípios que têm alta congestão, que municípios são esses no sentido? Eles podem ser, na verdade, municípios que têm firmas piores, de pior qualidade, então os resultados não estão vindo por causa de uma qualidade da justiça, mas a qualidade das firmas que estão localizadas lá, e pode ter inúmeros outros fatores que podem estar explicando por que a nossa propagação é, na verdade, maior em municípios com baixa qualidade da justiça. De forma a resolver isso, a gente vai usar um instrumento chamado extrajurisdição potencial, né? Que os municípios no Brasil, né, eles precisam obedecer uma série de requerimentos para ter a própria corte, a própria vara em seu município. Se eles não têm não respeitam, não passam desses requerimentos, na verdade, a jurisdição de seus casos são passados para outro município contíguo, né, que tem uma vizinhança, né, um município vizinho. Então, se você pensar para cada município, o número de municípios vizinhos que não passam desses requerimentos é uma forma de instrumentalizar a congestão desse município central, porque potencialmente os casos desses municípios ao redor vão ser julgados por esse município central que tem uma corte. Entendeu? Então a gente usa isso como instrumento e a gente confirma que de fato o primeiro estágio é muito forte, né? Que o número de municípios vizinhos prevê a congestão no município e não parece estar relacionado com características da empresa, entendeu? Então não parece que empresas são de pior qualidade quando tem o maior número de municípios vizinhos que não respeitam esses requerimentos para ter a sua própria corte. E nós refazemos todos os nossos resultados mostrando isso, que quando a gente coloca agora o Potential Jurisdiction, os resultados permanecem, entendeu? Quanto maior a Potential Jurisdiction, que é a ideia, quanto menor a qualidade das varas,
em potencial, maior a queda das variáveis de desempenho da firma. Por fim, a gente faz também uma forma de um event study aqui, comparando o retorno cumulativo anormal nos dias do desastre, do dia -1 até o dia +5, uma semana depois do desastre, né? E para firmas conectadas que são listadas na bolsa, né? E aí a gente encontra que esse efeito cumulativo anormal é menor para firmas conectadas, né? Firmas conectadas localizadas em áreas com maior congestão e firmas conectadas localizadas em áreas com maior extrajurisdição potencial. Então, nossos resultados também mostram que tem um efeito real no valor das firmas listadas. Tenho 5 minutos, então deixa eu só explicar rapidinho os resultados de robustez, que a gente também faz vários resultados de robustez. Por exemplo, eu falei antes que, na verdade, isso pode estar sendo explicado, uma potencial explicação pode ser que você como firma, pode estar escolhendo os fornecedores de baixa qualidade. Então, o que a gente faz para aliviar esse concern, né, na verdade, olhar duas firmas conectadas com o mesmo fornecedor afetado, né? E aí isso já controla pelo fato que a seleção já foi feita, ambos escolhemos esse fornecedor, mas uma dessas firmas está localizada numa área com alta qualidade e outra está localizada numa área com baixa qualidade. Além disso, pode ser que tenha algum efeito geográfico, né, que a gente não está capturando com o nosso instrumento, por algum motivo, que pode estar explicando por que as firmas em áreas com varas mais congestionadas estão sendo mais afetadas pela propagação. E então que a gente faz, a gente compara, na verdade, firmas conectadas com o mesmo fornecedor afetado, mas as firmas estão localizadas em municípios adjacentes uma à outra. Então, elas estão bem próximas uma à outra. A única diferença que elas têm é essa congestão diferente das varas judiciais, e elas estão conectadas ao mesmo fornecedor. Os nossos resultados ainda permanecem quando a gente faz isso. Então, a gente também controla por uma série de fatores dos municípios ao redor, de vizinhança e do próprio município, e os nossos resultados permanecem. Deixa eu agora explicar um pouquinho dos canais que podem estar explicando isso. O primeiro canal explicando nossos resultados, né? O primeiro canal é o canal de oferta de crédito. Talvez as firmas estão sendo mais afetadas porque os bancos não estão querendo fornecer créditos para firmas conectadas ao fornecedor e localizadas em áreas de justiça de baixa qualidade. E o que a gente encontra aqui é que, de fato, firmas que têm um maior número de linha de crédito não utilizado, elas são prejudicadas menos, né? Se beneficiam mais do que firmas que não têm essa linha de crédito utilizada. Então, porque linha de crédito, a ideia é uma coisa que já é pré-aprovada, entendeu? Então, as firmas que têm maior linha de crédito não utilizada, elas podem usar essa linha de crédito para compensar esse choque, entendeu? E é isso que a gente encontra. E, por fim, a gente tem também dados de factoring, né? Que é você estar vendendo seus accounts receivables, que é aquele pagamento que você deveria receber do seu cliente. E aí você vende esses accounts receivables para o banco como uma forma de ganhar liquidez, né? E isso acontece especialmente quando você está localizado numa área de cortes ineficientes, né? E quando seus clientes estão localizados em áreas de melhores cortes, né? De melhores varas. E isso, de novo, você, na verdade, o que está fazendo é outsourcing, você está outsourcing o risco de crédito para o seu cliente que tem uma vara melhor do que a sua, entendeu? Então, o banco estará mais disposto a aceitar, né, a comprar esses accounts receivables e te dar liquidez. Isso que a gente encontra aqui. E, por fim, né, quando você não consegue encontrar um fornecedor no mercado, o que você pode fazer é integrar verticalmente, né? Integrar a produção desse insumo na própria empresa. E a gente encontra evidências de duas formas, que você, na verdade, adquire fornecedores em áreas da mesma indústria do seu fornecedor afetado e você emprega trabalhadores que estavam trabalhando na mesma indústria do fornecedor afetado, né? E isso a gente usa dados da Receita Federal, né, de ownership de firmas,
e também dados do emprego da RAIS, né, que a gente consegue ver onde que o trabalhador estava empregado no passado. E esses dados é o que a gente encontra. Só para concluir, então, a gente encontra aqui que a qualidade da justiça, ou lugares com baixa qualidade da justiça, explicam a propagação de choques, né, entre firmas. Tem uma magnitude econômica muito grande. Eu não falei desse número por questão de tempo, mas a gente encontra que, na verdade, adicionar um juiz a uma vara de justiça média consegue economizar de 0,007 a 0,02% do PIB por choque em áreas não afetadas, entendeu? Então, só um juiz já consegue economizar um efeito de 0,02% do PIB, no máximo. E a implicação de política econômica aqui, que a gente estaria fazendo, é que varas de justiça fraca podem fazer a economia mais vulnerável, né, e mais volátil, e o governo deveria, na verdade, incentivar né, que essas cortes, que a justiça seja mais efetiva. E o mecanismo aqui temos pelo menos dois. Os bancos podem estar unwilling, né, não está querendo estender crédito para essas firmas, e também pode ser difícil de você encontrar insumos ou outros alternativos suppliers no mercado. Obrigado. Tem pergunta no chat, mas gostaria de fazer perguntas no vídeo mesmo. Então, temos duas perguntas aqui. No município tem várias cortes, às vezes. Como resolveu isso? Então, na verdade, a gente agrega ao nível do município, na verdade. A gente agrega ao nível as variáveis do número pendente de casos, né, o número de juízes por município, entendeu? E tem municípios, como eu já falei, na verdade, também que não tem cortes, né? Mas a gente usa a congestão, né, o valor da congestão das varas judiciais do distrito judiciário, né? Porque tem um distrito judiciário que engloba vários municípios. Em cada distrito judiciário tem uma sede, mas engloba outros municípios também, né? E não tem como ver mais períodos antes do -1. O -1, na verdade, eu não expliquei também por questão de tempo, o -1, na verdade, é 2 anos antes, de 13 meses a 24 meses antes do choque. O 0 é de 1 mês a 12 meses antes do choque, né? Então, aquela linha passando pelo 0 está passando, na verdade, pelo meio, né? Porque aí 1 é, na verdade, o mês do choque até 11 meses depois do choque, e o 2 é 12 choques até 23 meses depois do choque, né? Então, na verdade, a gente está olhando 2 anos antes e depois do choque, mas com nossos dados a gente consegue fixar exatamente o mês que o choque ocorreu, né, e comparar as variáveis ao redor desse mês. Alguma outra pergunta? Não, então, muito obrigado. Então, encerra a sessão aqui. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores. Estaremos encerrando essa sessão agora, e a sala 4 retorna às 14h45 com outro painel. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde.